Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, a gente vai continuar a estudar a respeito do polígono. E agora, a gente vai entender os tipos existentes de polígono. Na última aula, a gente apenas entendeu o que são polígonos, como classificá-los em relação a polígono convexo, não convexo, regular, não regular. A gente conheceu também os elementos. E agora a gente vai conhecer os diferentes tipos de polígonos. E além disso, a gente também vai começar a falar de um polígono bem especial. Então assim, não deixe de anotar tudo que a gente vai ver na aula de hoje para que você possa relembrar frequentemente e venha nessa comigo. Para que a gente possa classificar os diferentes tipos de polígono, a gente sempre vai analisar o número de lados. Quando a gente analisa o número de lados, sempre vai estar fazendo uma relação também com a quantidade de vértices e a quantidade de ângulos, que sempre vai ser igual. Se você observou na última atividade, quando a gente ali classificou a quantidade de lados, vértices e ângulos daqueles polígonos, vocês perceberam que eles eram exatamente iguais. Um polígono que tem 3 lados vai ter 3 vértices e também 3 ângulos. Um polígono que vai ter 5 lados também vai ter 5 vértices e também 5 ângulos. Tranquilo? Então eu vou desenhar aqui alguns polígonos, a gente vai fazer uma análise neles e também entender a nomenclatura, qual que vai ser o nome daquele polígono. Eu construí esse polígono, então olha só, aqui, analisando o número de lados, eu tenho 1, 2, 3 lados. Certo? Aqui, esse pontinho aqui vai ser um vértice, aqui outro vértice e aqui mais um vértice. Então eu tenho também 3 vértices. E analisando os ângulos, eu tenho aqui, ângulo, ângulo e aqui um ângulo. Então eu tenho também 3 ângulos. Lembra que na aula passada eu disse que a definição da palavra polígono tem a ver com vários ângulos? Então o nome desse polígono aqui vem bem semelhante a isso. Como são 3, aqui 3 ângulos, a gente vai chamar ele de triângulo. Simplesmente isso. Então o nome do polígono que tem 3 lados vai se chamar triângulo, porque também vai ter 3 ângulos. Agora, analisando isso daqui, é fácil contar a quantidade de lados. 1, 2, 3, 4. Então, ele vai ter 4 lados. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4. Então, também vai ter 4 vértices. E lembrando daquela relação que eu acabei de falar, também vai ter 4 ângulos, certo? Não é preciso ficar contando todos os elementos todas as vezes. Quando a gente perceber que tem 4 lados, já vai ter 4 vértices e já vai ter 4 ângulos. Aqui no caso, o nome vai mudar um pouquinho. Quando ele tiver 4 lados, vai ser assim, quadri, esse quadri em relação ao 4, certo? E a gente vai chamar quadrilátero. Esse látero representa ali a palavra lados, ok? Então, 4 lados, quadriláteros. Diferentemente do triângulo, porque tem uma relação mais próxima com 3 ângulos, certo? Mas a ideia é a mesma. Vamos ver uma outra. Fazendo uma análise um pouco mais rápida, eu tenho esse aqui, que observe que ela tem 1, 2, 3, 4, 5 lados, certo? Aqui no caso é um polígono não convexo, assim como a gente já explicou nas últimas aulas, mas não tem problema, a gente pode dar nome para ele também. Então, como eu falei, vai ter 5 lados, então vai ter também 5 vértices e 5 ângulos. Aí como é que ele vai se chamar? Por ter 5 lados, a gente vai chamar assim, pentágono. Essa primeira parte aqui, o pente, tá? Significa o número 5.
tá? Por ter 5 lados. E o gono vem de ângulos, porque se tem 5 lados, também vai ter 5 ângulos. Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Então agora eu tenho essa que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, certo? Se tem 6 lados, a palavra que a gente vai usar é essa aqui, ó. Hexágono. Esse hex aqui significa o número 6, tá bom? Então assim, ó, a partir do 5 em diante, sempre vai terminar com gono, certo? Quando for 3 lados, termina com triângulo. Quando for 4 lados, é quadrilátero. Agora, de 5 lados em diante, sempre vai terminar com esse gono aqui. O que vai mudar é a palavrinha que vem na frente, porque vai estar relacionado com a quantidade de lados. Vai agora aparecer aí na tela uma relação da quantidade de lados e também com o nome que o polígono vai receber. Observe só. Agora a gente vai falar de um polígono bem especial, que é o triângulo. A gente vai entender as diferentes classificações dos triângulos. E a gente pode classificar por dois aspectos, por duas visões diferentes. Através do ângulo, que é o que a gente vai ver agora, certo? Então assim, ó, um primeiro tipo de triângulo que a gente vai ver é chamado de triângulo acutângulo. Triângulo acutângulo. É bem interessante a gente observar as palavrinhas, porque através da palavra a gente já tem uma boa ideia de como é que vai ser aquele triângulo. Eu vou construir aqui então um triângulo acutângulo e então eu vou explicar as características dele. Para o triângulo acutângulo, a característica especial vai ser o seguinte: esses ângulos aqui internos, certo? Ângulos internos são todos agudos. Lembra o que é ângulo agudo? É aquele ângulo que é menor que 90 graus. Aqui, ó, isso aqui é um ângulo de 90 graus, ou aquele ângulo reto, certo? Qualquer ângulo menor que ele, por exemplo aqui, ó, se eu tiver esse ângulo aqui em azul, é um ângulo agudo, certo? Então observem que aqui, ó, são todos ângulos bem fechadinhos, tranquilo? Então, para o triângulo acutângulo, os ângulos internos são todos agudos. Vamos ver mais um agora. Esse próximo é o triângulo retângulo. Observe que a palavra retângulo já explica muita coisa em relação a ele. O retângulo tem relação com o ângulo reto, que a gente acabou de comentar aqui. Então, ó, eu tenho aqui um ângulo reto, certo? Essa é a característica do triângulo retângulo. Vai ter um ângulo reto, tá? E os outros dois vão ser agudos. Lembrando que quando a gente fala desses ângulos, é sempre o ângulo de dentro, o ângulo da parte interna. Então, ó, para o triângulo retângulo, eu tenho aqui um reto e dois ângulos agudos. Vamos ver uma outra. Agora, para o triângulo obtusângulo, novamente o nome aqui já entrega, ó, obtus. Obtus tem relação com aquele ângulo obtuso que a gente já comentou. Aqui, ó, eu tenho esse ângulo aqui obtuso. O que é o ângulo obtuso? É o ângulo maior que 90 graus. Aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus, certo? Em vermelho. Se eu traçar aqui, ó, de preto, aqui em cima, dessa forma aqui, eu tenho um ângulo obtuso, certo? De vermelho, ângulo reto, de azul, ângulo agudo, de preto, ângulo obtuso. Então aqui eu tenho um ângulo obtuso, esses dois aqui são agudos, certo? Então para o triângulo obtusângulo, eu vou ter um ângulo obtuso
e os outros dois agudos. Compreender a diferença? Para o triângulo acutângulo, todos os ângulos internos são agudos. Para o triângulo retângulo, eu tenho um ângulo interno de 90 graus, um ângulo reto e dois ângulos agudos. Para o triângulo obtusângulo, um ângulo interno obtuso, maior que 90 graus, e também dois ângulos internos agudos. Agora, a gente vai observar os tipos de triângulo relacionando os lados, a medida dos lados. Então, vou desenhar aqui alguns triângulos para a gente analisar isso. Para o triângulo escaleno, a gente vai observar aqui os lados. Observe que aqui mede 3 centímetros, aqui mede 6 centímetros e aqui mede 7 centímetros. Essa é a ideia do triângulo escaleno. O que vai acontecer? A medida dos lados são todos diferentes. Para o triângulo escaleno, a medida dos lados serão diferentes. Se a medida dos lados forem diferentes, os ângulos também serão diferentes. Beleza? Para o triângulo escaleno, os lados são diferentes, todos diferentes. Ou seja, ele vai se classificar ali como se fosse um polígono irregular, porque são lados totalmente diferentes e ângulos também. Tranquilo? Vamos ver mais um. Para o triângulo isósceles, observe só as medidas que a gente tem aqui. Aqui desse lado eu tenho 4 centímetros e aqui também 4 centímetros. Aqui embaixo eu tenho 3 centímetros. Então observem, diferentemente do escaleno, eu tenho aqui dois lados iguais e um diferente. Essa é a característica do triângulo isósceles. Eu tenho duas medidas iguais e um diferente. Ok? Lembra bem da diferença de cada um. Triângulo isósceles, duas medidas iguais e um diferente. E para terminar, a gente tem um triângulo equilátero. O triângulo equilátero ele é bem especial porque todos os lados são iguais. Ok? No triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Então, dá para a gente entender que quando ele for equilátero, vai ser um polígono regular. Porque a gente já viu que os polígonos regulares têm todos os lados iguais e também todos os ângulos iguais. Certo? Então, essa foi uma classificação bem legal dos tipos de triângulos que a gente pode encontrar, quanto aos ângulos e quanto aos lados. É preciso a gente entender bem a diferença do nome de cada um e relacionar também com o seu desenho, ok? Então assim, essa foi a nossa aula para hoje. Qualquer dúvida, dá uma olhada novamente nesse vídeo. É muito importante que você consiga diferenciar cada um. Bons estudos e até a próxima!